Então, meus irmãos, hoje eu quero trabalhar com vocês mais uma vez o tema do jejum, né? Nós vamos falar um pouquinho hoje mais sobre o jejum. Quero registrar aqui também a irmã Ocilene Poça, que chegou aqui, ela é esposa do irmão Emerson, lá também do estado do Pará. Pai seja convosco, pedindo oração por ela e pelo neto. E a nossa irmã Neide, de Cândido Mota, né? Amém, Senhor Jesus, cuide de nós. A irmã Neide é a esposa do nosso irmão Luiz Carlos, da cidade de Cândido Mota. Muito obrigado, irmã Neide, pela presença. Obrigado por acompanhar o trabalho aqui do programa Rumo ao Trono. A Maria Cleusa também. Amém. Deus abençoe o irmão e sua família. Amém. Muito obrigado a todos, né, que estão acompanhando a nossa programação. E agora nós vamos falar aqui do nosso incentivo, sempre aqui colocado para vocês, para que você esteja aí buscando cada vez mais a presença do nosso Deus, ter intimidade com Deus. Esse programa é um programa que incentiva, né, as disciplinas espirituais. Então nós já falamos vários programas aqui sobre a oração, a importância da oração, que a oração é a maneira de orar, como que a gente deve orar. Então, se você quer aprender mais sobre a oração, você entra aí no canal que você está assistindo e procure pelos programas anteriores, né? Nós falamos aqui mais de 20 programas aqui com várias instruções sobre a oração, como orar, de que maneira, que palavras usar, como que você faz a tua oração, a oração de madrugada, a oração em público, a oração particular. Falamos de muitas instruções que a Bíblia tem sobre como orar. E aí continuamos agora falando do jejum, né? Estamos falando agora uma série de programas sobre o jejum, sobre a maneira de jejuar, sobre o que significa jejuar, e estamos trazendo para você este conhecimento e hoje nós vamos seguir falando disso. Estamos aí também convocando você para orar pelo Brasil, né? Seguimos naquela campanha, fizemos uma campanha até o dia das eleições e depois nós seguimos orando, pedindo a direção de Deus sobre a nossa nação, sobre o governo brasileiro, que você também se lembre, né? Toda vez que você acordar de madrugada aí, é Deus te lembrando para orar pelo Brasil. E dentro do nosso tema do jejum, hoje nós vamos seguir falando dessa disciplina espiritual muito importante, que é o jejum que agrada a Deus. Não é simplesmente jejuar, ficar sem comer. A ideia é que esse jejum seja uma prática espiritual que nos aproxime de Deus e que agrade ao Senhor esta nossa disciplina, essa nossa consagração em jejum. Nós temos convidado os irmãos para jejuar conosco toda quarta-feira. Né? Então, quarta-feira é o nosso dia de convocação para o jejum aqui na Igreja de São José do Rio Preto. Você está convidado a participar conosco, né? A jejuar conosco. Então, nós fazemos o jejum completo do pôr do sol de terça-feira até o pôr do sol de quarta-feira. E você pode optar por fazer esse jejum completo de 24 horas, você pode fazer um jejum de 12 horas só na parte clara, então amanhece o dia, você já fica em jejum, não toma café, não almoça até o final do dia. Você também pode jejuar até o meio-dia, né, e depois encerra o teu jejum e almoça. Você pode jejuar de alimentos, mas tomar água, né, que é uma outra prática também, especialmente em época de muito calor, que muitas pessoas não conseguem ficar sem tomar água. E você deve verificar aí a sua condição de saúde, se você pode jejuar, né? Tem muitas pessoas que às vezes por uma questão ou outra, por um diabetes, uma questão ou outra, não pode ficar sem se alimentar. E você precisa ver se você está em condições de fazer o jejum fisicamente em condições, né? Então isso é muito importante. Nós já reforçamos aqui que o jejum é uma prática milenar e está presente em todas as religiões, porque, na verdade, o que ele propõe é o domínio próprio, né? A capacidade de você se dominar. Então, se você pega, muitas vezes, uma criança, né, que ainda não tem essa qualidade desenvolvida do domínio próprio, você coloca lá uma quantidade grande de comida à disposição, ela come até passar mal, né? Então você pega ali um doce, pega um monte de bala, a criança come até que aquilo faz mal para ela, até que ela tenha um problema no estômago porque comeu demais. E isso por quê? Porque a gente não exercitou ainda esse domínio próprio. Na verdade, Deus tem colocado muitos recursos à nossa disposição
e nós precisamos nos dominar, né? Existe muita água, existe muita comida, existe muita à nossa disposição, graças a Deus, né? Aqui no país nós temos essa disposição, muito tudo, né? Temos muitos relacionamentos, tem muita gente para a gente se relacionar, então a gente precisa ter esse domínio com quais pessoas eu vou me relacionar, com quais comidas eu vou comer, qual bebida eu vou beber, né? Porque tem gente que perde a noção, a pessoa chega, né, da bebida alcoólica, por exemplo, a pessoa poderia tomar um copo de vinho, uma taça de vinho, ele toma um garrafão e ele fica bêbado, e aquilo atrapalha a vida dele, ele perde a noção do que é razoável por conta do exagero, né? E a mesma coisa a comida, a pessoa perde a noção. Então, a ideia do jejum é propor o domínio, a capacidade da gente se dominar. E ele é saudável para o corpo e para o espírito, ele faz bem para o corpo, né? Se você jejuar, você vê que é uma prática detox, né? Vamos dizer assim, você desintoxica o teu organismo quando você jejua. Né? As pessoas, esse jejum que você faz, às vezes, com um único alimento, né? Você faz um jejum só tomando suco, aquilo faz uma diferença enorme para a sua saúde. Você faz um jejum só tomando água, se abstém de alimentos e só toma água, isso faz um bem tremendo para a tua saúde e ativa o raciocínio. Quando você fica sem comer, você acaba tendo mais capacidade de raciocínio, de resposta intelectual para os desafios da vida, para os problemas. Então, quando você está vivendo um problema, jejuar te ajuda a raciocinar, a pensar corretamente, com a perspectiva certa a respeito daquele problema. Então, o jejum ele faz bem para o corpo e para o espírito, a gente sabe disso. E esse jejum também, quando é religioso, a gente precisa fazer um jejum que agrada a Deus. Então, nós demos instruções aqui, Isaías 58, Mateus 6, que o jejum deve ser acompanhado da obediência. Né? Não adianta você jejuar e desobedecer a Deus. Né? Então, eu vou jejuar aqui e pedir a bênção de Deus que eu estou indo lá assaltar o banco. Né? Então, não é para você. O jejum não faz sentido se ele está acompanhado da desobediência, se você está fazendo coisa errada e jejuando. Né? O jejum só faz sentido quando a gente está obedecendo a Deus. Eu estou servindo a Deus, faço a vontade de Deus, estou dando o meu melhor para servir a Deus, e aí eu jejuo. Né? E isso é uma atividade complementar que vai abrir ali espaço para que eu tenha melhoria na minha saúde, no meu raciocínio, e também vai me conectar com Deus, porque ele mostra a dependência que a gente tem de Deus. Né? Você fica sem uma refeição, você vê que aquilo atrapalha o dia, que aquilo, né, você começa a pensar só naquilo, você começa a dar mais importância para a comida, e nisso a gente vê o quanto que a gente precisa do alimento espiritual, porque quando a gente não se alimenta espiritualmente também, a gente fica nesse estado de carência, de debilidade na área espiritual. E hoje, irmãos, eu quero trabalhar aqui a definição do jejum. Né? O que é jejuar? O jejum é a privação parcial ou total de alimentos durante um certo tempo. É essa a definição de jejum. É isso que você precisa saber a respeito do jejum. O que é jejuar? Então, jejuar é você ficar sem se alimentar, você privar-se de alimentos de forma total ou parcial durante um período de tempo. Então, é como eu tenho dito para você aqui, que você pode jejuar o dia todo, só a parte clara, ou as 24 horas. É um jejum. Tem gente que faz jejuns longos, né? Jejum de 3 dias, de 7 dias. Você vai ver que isso vai trazer benefício para você, para a sua saúde, para o seu intelecto, e vai também trazer benefício na sua vida espiritual. E o que você estará fazendo durante o jejum? Você deixa de comer, né? Você só não come. Então, é a hora do café, você não toma café. É a hora do almoço, você não almoça. É a hora do jantar, você não janta. Então, você se priva dos alimentos durante esse período. E aí você pode ficar totalmente, um jejum total, completo, né, como a gente diz, e você não come, não bebe, e você pode simplesmente não comer, mas tomar água, fazer um jejum que seja ali parcial, por um período de tempo. Então você vai, né, ninguém pode jejuar para sempre, você vai jejuar um período do dia, ou um dia todo, ou alguns dias, mas isso tem um prazo, né, tem uma duração. Então no final você volta a se alimentar, porque não é possível manter a vida sem alimentos. E esse é o jejum.
Agora, o jejum religioso é aquele que você deixa de comer por motivos relacionados à fé. Então, veja, o jejum é o jejum para a saúde, é o jejum que você faz para, né, buscar alguma meta de saúde, aí, de repente, o emagrecimento, qualquer coisa nesse sentido. Mas o jejum religioso, você deixou de comer por motivos relacionados à fé. Então, veja, irmãos, aí vem o jejum, que é um jejum muito específico, porque ele está relacionado com a fé. E aí, veja, nós temos na Bíblia recomendação, né? Para que você coma determinados alimentos, e determinados alimentos você não coma. Então, você vai lá na lista de Levíticos 11, Deuteronômio 14, você vai encontrar uma lista de alimentos que podem ser consumidos e outros que não devem ser consumidos. Então, você vai ver ali, pega a sua Bíblia aí, abre lá no livro de Levítico, né? Um dos primeiros livros da Bíblia, é o terceiro livro. Você vai encontrar ali uma lista de alimentos que podem ser consumidos, que Deus recomendou para o povo de Israel consumir. Então, se você pegar lá, você vai encontrar uma lista que está dizendo lá, por exemplo, para não comer morcego, né? Para não comer rato. Então, ele diz que esses animais são impuros e nós não podemos comer da sua carne, né? E então ele diz que esses animais são impróprios para o consumo. Você pode abrir lá na sua Bíblia, Levítico 11, e ler a lista que está colocada lá. Então veja, muita gente mesmo, jejua, ou seja, ele se abstém, ele deixa de comer esses alimentos por uma razão religiosa. Então vocês viram lá agora, por exemplo, no Catar, estava tendo a Copa do Mundo e tal. Lá não tem carne de porco, as pessoas não comem porco, é por uma questão religiosa. Eles se abstêm, eles deixam de comer essa carne específica. E o mesmo acontece em Israel, onde também não se consome carne de porco. E outras, muitas outras, ou a carne do camelo, ou a carne de cavalo, ou de qualquer outra aí que a gente veja, de coelho e de tantos outros, que a gente vê que é comum se comer em outros lugares, e lá não é o caso, porque eles seguem regras alimentares. Então, eles jejuam desse tipo de alimento. E a gente, irmãos, também pode jejuar de tipos de alimentos. Então, você pode abrir mão de consumir esses alimentos, por exemplo, que está dito na Bíblia, que não são recomendáveis, que não são próprios para o consumo. Então, você vai fazer esse jejum, né? Então, eu já nasci num lar que tinha essa instrução de fé para não consumir esse tipo de alimento. Então, eu jejuei, por exemplo, de carne de porco a minha vida toda, né? Então, eu nunca consumir carne de porco de nenhuma forma, né? Nem a carne em si, nem os seus derivados, por conta desse jejum religioso. Eu deixei de comer por motivos religiosos. Eu não como esse tipo de alimento. E peixes, né? Peixes de couro, peixes que não tem escama, como, por exemplo, o barbado, como o bagre. Nunca comi, nunca consumi esse tipo de peixe. É um jejum, eu deixei de comer esses peixes por razão de fé, por motivo relacionado à fé. Então, veja, esse tipo de jejum, ele vai abranger, não é que eu deixei de comer, eu estou sem comer, né? Eu não como aquele tipo de alimento. E assim, muita gente, por razões de saúde, não toma refrigerante, por exemplo, né? A pessoa tem problema de diabetes, ou ela sabe que ele tem muito açúcar, que não é bom consumir, a pessoa não consome refrigerante. E aí ela está jejuando, ela está deixando de comer, ela está abrindo mão de consumir esse tipo de alimento por um motivo religioso. Então ela está fazendo jejum de refrigerante. Né? Então tem pessoa que faz jejum de bebida alcoólica. Né? A gente tem na Bíblia exemplos, lá os recabitas, que alguém da família deu essa ordem que eles não deviam consumir bebida alcoólica e eles não tomavam nenhum tipo de bebida alcoólica. Eles deixavam de fazer isso. Eles podiam fazer, mas não faziam em razão desse voto, desse propósito que foi feito por alguém, um patriarca da família deles. Então, esse jejum é deixar de comer por motivo religioso
ele vai abranger, ou ele é realmente o jejum que a gente deixou de comer a comida comum, a normal, o almoço, a janta, por um período de tempo, ou a gente abre mão de certos alimentos, de certas bebidas, né? Eu tenho o voto de Nazireu, que o irmão sabe na Bíblia lá do Sansão, por exemplo, que ele não tomava também bebida forte, bebida alcoólica. Tinha as restrições ali alimentares colocadas para a pessoa que tinha esse voto. Então, irmãos, esse é o jejum religioso. Não é só que eu deixei de comer para ter mais saúde, para tentar emagrecer. Não é isso. Eu deixei de comer, mas o motivo é religioso. Ele está relacionado com a minha fé. E por isso eu deixei de comer. E sendo um jejum religioso relacionado com a fé, ele não é obrigatório, né? Então, hoje até quero abrir para vocês aqui hoje também a oportunidade para você fazer perguntas, né? Se você quiser fazer perguntas sobre o jejum, alguma coisa que você queira saber sobre o jejum, você pode enviar mensagem para a gente aí no grupo do WhatsApp, você pode enviar mensagem aqui pela transmissão, fazendo as suas perguntas sobre o jejum, né? Porque eu vejo muita gente tem dúvidas sobre como fazer o jejum. E hoje eu quero responder essa dúvida, se o jejum é obrigatório. Eu recebi essa pergunta. Pastor, é obrigatório? Eu sou obrigado a fazer jejum? Não, não é obrigatório. O jejum não é algo que você tenha a obrigação de fazer, que seja mandatório ali, que você tenha que fazer para você ser crente. Mas é como eu disse para os irmãos, você também não tem que fazer oração. Mas espera-se do cristão que ele seja apto a orar. Né? Nós já falamos isso aqui. Assim como você espera que o salva-vidas saiba nadar, e inclusive tirar uma pessoa da água, porque essa é a função dele, a gente espera que o crente saiba orar, que o crente seja capaz de fazer uma oração e de orar, de interceder por ele mesmo e pelos demais. A mesma coisa é o jejum. A gente espera que o cristão seja capaz de jejuar, de fazer de praticar essa disciplina espiritual do jejum. Então, eu espero que você entenda isso. Você não é obrigado a jejuar. Nós estamos convidamos todos os irmãos da igreja, todos os irmãos que nos acompanham no programa Rumo ao Trono, nosso culto de oração, na congregação em São José do Rio Preto, na Igreja de Deus Digital, os irmãos que estão usando o aplicativo, fazem parte da nossa comunidade de fé. Nós estamos convidando você a jejuar nas quartas-feiras. Ah, pastor, eu não posso, essa quarta-feira chegou visita em casa, eu não tenho como fazer, não pude jejuar, não tem problema nenhum. Pastor, eu estava fazendo jejum aqui, mas eu vi que está todo mundo jejuando, mas eu não consegui, me dá dor de cabeça, eu não consigo jejuar, não tem problema nenhum, irmão. Você não é obrigado a jejuar. Mas você está convidado a descobrir as bênçãos que Deus tem para nós quando nós jejuamos. Você vai se sentir mais perto de Deus. Toda vez que você sentir fome, você vai lembrar que você está de jejum. Você vai se aproximar de Deus ao praticar o jejum. Mas você não é obrigado. Ela é uma disciplina espiritual. Então, quando você pratica a disciplina espiritual, você se aproxima de Deus. Então, quando você ora, você se aproxima de Deus. Quando você lê a sua Bíblia, você se aproxima de Deus. Quando você jejua, você se aproxima de Deus. Então, você sente Deus mais perto, você se sente uma pessoa mais próxima do Senhor quando você pratica as disciplinas espirituais. É obrigado? Não, não é obrigado. Você vai fazer se você quiser, se você sentir o desejo, se você se sentir à vontade de jejuar e se colocar na presença de Deus em jejum. Então, essa é a nossa explicação de hoje a respeito do jejum. O jejum não é obrigatório. Você não tem que obrigatoriamente fazer o jejum, obrigatoriamente fazer um jejum de 24 horas, obrigatoriamente fazer um jejum de 3 dias. Não, ninguém está propondo isso para você. Nós estamos simplesmente dizendo que quem jejua se aproxima mais de Deus. Quem ora sente mais a presença de Deus. Quem lê a Bíblia ouve a voz de Deus na sua leitura. É assim que funciona. Então, se você quer ter intimidade com Deus, você precisa considerar a prática do jejum. Jesus disse que existem coisas que nós não alcançamos senão pela oração e pelo jejum. Né? Os apóstolos estavam lá tentando expulsar o demônio e falou: Senhor, nós não conseguimos. O que foi que
que a gente não conseguiu, o Senhor conseguiu. Ele falou, olha, tem coisas que só a oração e o jejum vão te permitir. Então, às vezes, irmão, você vê, o jejum reforça a nossa capacidade espiritual. Você está vivendo um problema, uma luta, que você não vê solução, você ora, fala com Deus. Você viu que a oração não está resolvendo, você busca instrução da palavra. O que a palavra de Deus diz sobre esse assunto? Vai ler, vai pesquisar sobre o que Deus tem para você sobre aquele tema. Você viu que essa pesquisa, essa leitura, as palavras que você achou, a oração não está resolvendo? Jejua. O jejum ele vai reforçar, ele vai permitir que você alcance determinadas bênçãos que você, de outra maneira, não está encontrando formas de alcançar. Mas é obrigatório? Não, não é obrigatório. Né? Faz quem quer comunhão com Deus, quem quer estar mais perto de Deus, vai considerar, com certeza, a prática do jejum como um canal de comunicação com Deus, como um canal em que você pode alcançar o coração de Deus para ter resposta, solução para um problema, direção para a sua vida. Então, é essa a nossa meditação hoje a respeito do jejum. Eu espero ter contribuído aí com a sua vida de fé, né, com a sua vida de comunhão com Deus. Quero registrar aqui também a presença da nossa irmã Ana Borges, ela está enviando a saudação aqui, Pai seja convosco, irmãos, amém, muito obrigado, irmã, pela companhia, e da irmã Ivonete Mendes, também, né, enviando a saudação, Pai seja convosco. Muito obrigado, as irmãs estão acompanhando aí também a nossa programação. Que bênção estarmos juntos aí mais uma vez, e eu quero agradecer a sua presença conosco. Muito obrigado por estar aqui no programa Rumo ao Trono de número 27. Nós estamos aqui... deixa eu pegar aqui a minha... Pegar a minha Bíblia. Opa! Nós vamos nos despedir com a bênção. E eu quero agradecer a sua presença no programa Rumo ao Trono de número 27 e convidar você para estar neste mesmo canal. Às 19 horas nós teremos o culto de oração. Né? Quarta-feira é um dia que nós dedicamos às disciplinas espirituais, oração, jejum, comunhão com os irmãos. E você está convidado às 19 horas a participar do culto de oração. Você também está convidado a instalar no seu celular o aplicativo da Igreja de Deus. Então, você vai procurar, eu vou colocar aqui num comentário, você vai escrever assim, ó, Igreja de Deus do Sétimo Dia. Você vai escrever desse jeito, na loja de aplicativos do seu celular, tá? Então, você vai entrar lá na Google Play, que é a loja de aplicativos do celular, e escrever lá, Igreja de Deus do Sétimo Dia, tudo por extenso, eu coloquei no comentário aqui. Você escreve isso e aí vai aparecer o aplicativo da igreja. Você baixa, clica ali para baixar o aplicativo, se cadastra, e você vai ter acesso ali a todas as novidades do dia a dia da igreja e também as transmissões ao vivo, né? Quando tiver um culto, um evento ao vivo, vai aparecer lá no aplicativo para você poder assistir, além de materiais, vídeos, né, coisas que só tem lá no aplicativo para você conhecer. Então, você está convidado a baixar o aplicativo da Igreja de Deus no seu celular. Então, muito obrigado, né, pela sua presença. Chegou aqui também o irmão Ivo Reis, que é lá também da cidade de Colombo. Irmão Ivo, muito obrigado, viu? Deus abençoe pela presença aqui, por estar acompanhando conosco o programa Rumo ao Trono. E chegamos ao final do programa e vamos nos despedir com a bênção que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Está encerrado o nosso programa de hoje. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe e te guarde aí sempre.